Então vamos lá, né, começar respondendo aí para vocês como surgiu a Império, né? Eu sou técnica de segurança e eu trabalhei nessa área por mais ou menos 8 anos. E teve uma crise na construção civil que foi quando eu fiquei desempregada. E já tinha mais ou menos uns 6 meses que eu estava sem fazer nada, já estava entediada, também não conseguia nenhum emprego. E um belo dia eu estava na casa da minha madrinha em Minas, quando, mexendo no Facebook, eu vi um anúncio patrocinado vendendo um curso de brigadeiro online. Eu não pensei 2 vezes. E eu sempre fui muito assim, eu não penso muito para fazer as coisas, eu vou lá e faço. E aí eu acabei comprando aquele curso, eu não tinha passagem para voltar para minha casa, e no mesmo dia eu comprei o curso, comprei a passagem, voltei para minha casa, e eu ficava na cozinha, colocava o computador e eu ficava lá na bancada fazendo as aulas e fazendo vários testes. E graças a Deus, assim, todos os brigadeiros que eu ia fazendo, eles iam dando certo. Não era bonito, né, gente, aquelas finalizações no início, mas com o tempo, né, eu fui aprimorando e daí a gente foi tendo ideia, eu fui tendo ideia de fazer doces que eu gostava, né, um exemplo, eu gostava de brownie, eu gostava de bem casado, palha italiana, então esses doces que eu gostava, eu fui correndo atrás de fazer curso, assistir vídeo no YouTube, e eu também sempre gostei muito de fazer teste, então às vezes eu ia lá e eu fazia um curso, mas eu ia para a cozinha, eu testava aquela receita, eu mudava alguma coisa, sempre para poder ficar do jeito que eu gostava, né, das minhas receitas. E até hoje eu continuo trabalhando dessa forma. E aí eu fui tendo o meu mix de produto, até que quando eu consegui pela primeira vez colocar o meu carrinho na rua para poder vender os meus doces. E foi numa feira que teve no shopping aqui, que eu fiquei lá por 4 dias, né, num final de semana. E foi bem corrido, porque além de ter que fazer os doces, eu tinha que ir pra lá e ficar lá. Então, assim, foi bem corrido, mas ali eu senti que era realmente o que eu gostava e que era de fato o que eu queria fazer. Porque não adianta a gente também querer ficar só preocupado em ganhar dinheiro e não fazer aquilo que a gente gosta. Eu sempre gosto muito de frisar isso, repetir pra mim isso por diversas vezes, que dinheiro ele é a consequência de um trabalho bem feito. Então, se eu amo aquilo que eu faço, a consequência é que eu vá ganhar dinheiro com aquilo. E sempre foi a visão que eu tive. E dali eu insisti com aquele carrinho, né? Eu comecei a ir para frente de algumas hamburguerias. Eu fui convidada para poder ficar num shopping aqui de bastante movimento nos finais de semana. E assim, e dali começou a ser pauleira, mas muito pauleira, porque dia de segunda-feira eu tinha que organizar a parte de compra para nos outros dias produzir, para poder ficar sexta, sábado e domingo vendendo. Só que, gente, eu era sozinha. Eu não tinha ninguém para me ajudar. E assim eu permaneci por mais ou menos 1 ano e meio, né? Assim, sozinha e colocando mesmo o carrinho para vender na rua nos finais de semana. Eu não trabalhava com delivery, eu trabalhava por encomenda, né? As pessoas que queriam encomendar, eu fazia encomenda. Mas assim, era tudo muito pouco, era tudo muito pequeno, não era nada grande, né? Como é hoje na Império. E eu acho o importante, né, eu frisar para vocês, é que nada começa grande, sabe? O caminho que a gente percorre, ele é difícil. Se virar para mim e falar, Fernanda, você não teve dificuldade? Eu tô mentindo, eu tive várias. A minha família, no início, eles não embarcaram comigo assim, totalmente 100%. É claro que eles me ajudavam, eles levavam um carrinho, mas eu lembro que uma vez meu pai ele me perguntou se eu não tinha vergonha de colocar o meu carrinho na rua para vender os meus doces. E se teve uma coisa que eu nunca tive, foi vergonha. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei muito duro para poder ver o meu sonho se tornar realidade, porque no início a Império ela era meio que sobrevivência, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava ocupar a minha mente, porque eu também não podia ficar sem trabalhar. Só que eu também precisava ter dinheiro. E quando a gente começa alguma coisa, a gente não tem dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro. Falar, Fernanda, você tinha dinheiro? Não. Tudo hoje que eu conquistei com a Império, foi com a Império. Né? Se hoje a gente tem loja, foi com o dinheiro da Império. Se hoje eu tenho uma cozinha grande, se eu tenho forno industrial, se eu tenho fogão industrial, foi tudo com o dinheiro da Império. Eu nunca peguei empréstimo, para vocês terem noção, eu não tenho cartão de crédito.
Então, assim, tudo é o que entra, é o que é investido no Império. E quando eu comecei a ver que realmente a minha família estava comprando a minha ideia, que eles estavam ali junto comigo, que eu via o meu irmão indo de madrugada me buscar em hamburgueria, porque eu estava lá, né, vendendo doce. A minha mãe, algumas vezes, ela foi comigo para poder ficar lá, porque às vezes dava muito movimento e sozinha eu não dava conta de atender. Ali eu entendi que eu precisava seguir. Eu não devia de jeito nenhum desistir. Só que nem tudo é perfeito, né, gente? A cada porta que parecia que Deus ele ia abrindo para mim, parecia que vinha uma porta que Deus fechava. Teve um Natal que eu fiz uma consultoria para poder aprender a fazer panetone. Porque, assim, eu amo panetone e o meu sonho era fazer panetone. Então, eu fiz uma consultoria com uma chefe e foi o meu primeiro Natal que eu fui produzir os panetones. Só que nisso a demanda estava crescendo muito de venda na frente dessa hamburgueria e eu não conseguia ficar lá e não conseguia produzir. Então, lá na hamburgueria eu deixei uma pessoa vendendo para mim e eu ficava na cozinha produzindo. E aí nesse dia, esse carrinho, gente, que eu tinha que montar e desmontar. Ele era todo montado e desmontado. E aí eu tinha que pegar, colocar tudo em cima do carro e passar na casa dela, pegar ela para depois ir para a hamburgueria. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu prendi, eu não sei se eu não prendi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se aquilo era Deus querendo falar comigo alguma coisa. Eu não sei, de fato. Mas eu indo buscar ela na casa dela, o carrinho, gente, ele voou para fora do carro. E a produção que eu tinha toda para vender naquele dia estava dentro daquele carrinho, daquela parte de madeira que voou. Eu só escutei as pessoas gritando e eu desci para poder olhar o que tinha acontecido. E quando eu olhei, eu não acreditava. Porque, assim, todos os doces estavam perdidos. Assim, não tinha como vender nada. Nada. Eu não aproveitei um doce daquele. E na hora eu me desesperei. Eu não entendia. E o que a gente geralmente, né, na maioria das vezes, todo mundo faz, hoje em dia eu não faço mais, graças a Deus. Mas a primeira coisa, eu fui questionar a Deus o porquê que ele estava me fazendo passar por aquilo. Eu chorava muito, e eu não entendia. Aí veio algumas pessoas que me ajudaram a colocar tudo no carro. Eu coloquei. Eu fui na casa da Camila buscar ela, né, que era a Camila que ficava para mim para poder vender os doces lá. E aí, quando ela viu, ela também não acreditou. E aí a gente veio para minha casa. E assim, a parte mais triste foi de ver aquilo tudo perdido. De ver, assim, que eu não ia aproveitar nada e de não saber o que fazer. Aí o que a gente fez foi pegar todos os doces, né? A Camila levou para casa dela, para dar para algumas pessoas perto da casa dela. O meu pai saiu na rua também dando doce para todo mundo. Mas foi praticamente tudo perdido. E assim, na hora que a gente acabou tudo, né? Que deu, que tinha que dar, que a gente... terminou tudo, que eu fui para minha casa. Foi a hora que eu fui colocar o meu joelho no chão e fui ter, assim, eu acho que foi uma das minhas maiores conversas que eu tive com Deus. E a maior intimidade foi que eu tive com Ele aquele dia. Porque ali eu entendi que tudo não seria fácil, que iria sim acontecer coisas que poderiam me desanimar, que poderiam me desestabilizar, mas que eu tinha Deus comigo. E que Deus ele não ia me deixar desistir daquilo que eu acreditava. E no meio de muito choro, de uma noite inteira sem dormir, gente, quando eu acordei no outro dia, o meu celular estava lotado de WhatsApp. Era muita encomenda de panetone. Era tanta encomenda que eu não dava conta. Eu passei 3 noites na cozinha virada, sem dormir, fazendo panetone. E no outro dia eu consegui produzir para a gente poder colocar o carrinho na frente dessa hamburgueria. E graças a Deus, todo dia o carrinho estava voltando sem doce, a gente vendeu muito. E as encomendas de panetone bombando.
E ali eu entendi que eu jamais deveria desistir, não de um sonho, mas era de uma proposta que eu tinha para minha vida. E que eu tenho certeza que é Deus o tempo todo que guia todos os planos, tudo aquilo que eu quero fazer hoje na Império, eu sempre converso com Deus. Às vezes a gente ainda faz algumas coisas que dá errado, mas eu acredito que a gente precisa também quebrar a cara, né? Fazer algumas parcerias que não dão certo, ou ter funcionário que também não dá certo, porque tudo é aprendizado, né? Quando a gente trabalha com pessoas, tem gente que me pergunta, Fernanda, você não tem medo das pessoas pegarem a sua receita? Não, gente, eu não tenho. Eu não tenho medo e uma das coisas que eu sempre falo com as meninas é se elas quiserem trabalhar com doce, eu desejo boa sorte. Porque não foi fácil, só que graças a Deus hoje a Império, ela tem um nome, ela é conhecida, as pessoas conhecem a Fernanda, conhecem a minha história. E eu sempre faço questão de contar a minha história para que as pessoas saibam o quanto foi difícil chegar, né, até aqui. E aí depois desse Natal frenético, né, que a gente teve, aí foi aonde em janeiro eu fechei o contrato com o primeiro shopping que eu ficava lá, né? E aí, gente, foi pauleira. Porque lá eu tinha uma vendedora. E nessa época eu tinha minha mãe e eu tinha a Regina, que trabalham comigo até hoje, que elas faziam só os brigadeiros. Então toda a parte de montagem de doce era eu que fazia. Então, além de montar os doces, fazer compra, nessa época eu não tinha dinheiro, eu praticamente fazia compra um dia sim, um dia não, e eu ainda tinha que ficar no shopping, porque na época a vendedora que trabalhava comigo, ela ficava de 10 às 6. De 6 até às 10, que é o horário que fechava, quem tinha que ficar lá era eu. E no domingo, quem ficava lá era eu também. E eu aguentei isso por 2 meses. Quando foi o terceiro mês, eu já coloquei 2 vendedoras e eu já não mais ficava lá, porque aí eu já não dava conta. Mas, Fernanda, nesse início você ganhava dinheiro? Não. Eu praticamente trocava figurinha com o shopping. Mas ali as pessoas estavam me vendo, eu estava ficando conhecida e eu estava conseguindo investir na Império. Então, todo o dinheiro que ia entrando, eu investia na Império. Eu comprava uma panela, eu comprava uma batedeira, né? Porque essas coisas não é barato. Então, assim, todo o dinheiro que entrava, eu investia. Eu fiquei por mais ou menos 2 anos sem saber o que era comprar uma roupa para mim. Sem saber o que era comprar alguma coisa para mim, porque tudo era a Império. E não muda não, tá, gente? Até hoje continua assim, tudo é Império, Império, Império. Se eu quero comprar, sei lá, uma bolsa, primeiro eu penso, mas se eu comprasse isso aqui para Império, sempre a Império vem na frente. E aí, eu fiquei nesse shopping por mais ou menos 1 ano. E aí foi o dia que eu acredito que foi o dia que eu mudei o meu pensamento quanto ao que fazer nesse ramo de doces. Porque eu cheguei no shopping para ter uma reunião com uma pessoa que eu odiava, que eu não gostava nem de ver a cara dele, que era o Vinícius, que hoje ele se tornou um grande amigo meu. E ele sempre me dizia que eu usava o shopping como vitrine e que eu deveria pagar caro mesmo porque era a minha vitrine. E eu cheguei lá para fazer essa reunião com ele, eu já cheguei decidida, né, que eu não queria mais ficar com o carrinho lá, que eu queria sair de lá. E aí ele me mostrou que eu deveria fazer a Império virar uma marca, que eu deveria estar em outros shoppings, que eu deveria ter loja, que eu deveria não ficar focada com esse negócio de encomenda. Porque acaba que encomenda a gente perde muito tempo em telefone com o cliente, às vezes o cliente em cima da hora quer mudar sabor de doce, né? Ou, marcou para pegar às 5 horas da tarde, quer pegar mais cedo, e a gente acaba perdendo muito tempo com isso. E aí foi aonde eu decidi abrir o segundo carrinho. E aí eu fui atrás de outro shopping, esse eu fui atrás dele e a gente fechou outro contrato e eu fiquei com 2 carrinhos. E era loucura? Era loucura. Mas eu amava aquela loucura doida de não ter tempo pra nada. Não que hoje em dia eu tenha tempo, porque eu também não tenho, tá, gente? Eu faço tudo ao mesmo tempo e é uma loucura. Mas naquela época eu quase não tinha funcionários na produção. Eu trabalhava de fato na produção da Império. E assim, gente, eu fiquei por mais ou menos 1 ano e meio, né? Com essa loucura de 2 carrinhos, até que veio a pandemia. E aí na pandemia eu resolvi fechar um shopping, né? Eu tirei o carrinho de lá, o contrato terminou, eu saí de lá. E aí foi aonde veio a ideia de ter a loja, né, que a gente tem hoje, que é para atender delivery.
Só que na pandemia, eu já tinha um contrato fechado para abrir uma loja em Vitória. Tava tudo certo. A única coisa que faltava era assinar. E na semana que a gente ia assinar o contrato, veio a pandemia. E aí acabou que eu não abri essa loja. E na minha cabeça sempre foi muito claro que Deus estava querendo me mostrar alguma coisa, né? Tudo bem que é uma pandemia, que era uma coisa mundial, gente, mas eu sempre tiro qualquer coisa que acontece como que Deus está querendo falar alguma coisa para mim. E eu entendi que não era a hora de abrir loja em Vitória. Só que eu precisava ter um lugar para o meu delivery. Porque pandemia, o delivery estava bombando. E aí foi aonde veio a ideia de abrir a loja que a gente tem hoje, que era para poder atender o delivery. E aí, graças a Deus, as coisas foram fluindo, a Império foi crescendo, veio a parte de vender e-book, de live, de curso online, que foi uma outra guinada, né, que a Império deu. E aí veio cozinha, né, industrial, veio mais funcionários e veio tudo aquilo que eu sempre imaginei que fosse tão difícil, que tivesse tão distante, tão, né, daquela menina que começou produzindo em casa, que não tinha grana para nada, né, que até a família desacreditou no início. E vários amigos, quando eu comecei com a Império, várias pessoas não acreditavam que aquilo fosse dar certo, né? E hoje em dia, ver o que a Império se tornou, ver várias pessoas falando para mim diariamente Fernanda, você é minha inspiração. Então isso é uma das maiores coisas que mexe comigo, porque eu jamais imaginei na vida inspirar o trabalho de alguém, né? Eu acompanho o trabalho de várias pessoas, é claro que eu tenho referência, né, no trabalho de várias pessoas aí, né, que eu tive o prazer de há pouco tempo de conhecer a Paula Larissa, que para mim assim foi como estar vivendo um sonho, estar conhecendo a Paula, de visitar a loja, né, da Mariana Perdomo, assim, foram coisas que eu achava também que fossem tão distantes e que a Império me proporcionou tudo isso. E se tem assim, gente, de tudo, o que eu acho que que vale mais a pena a gente frisar, né, para levar para a vida da gente primeira coisa, acredita em Deus. Nada nessa vida acontece sem que Deus queira que aconteça nas nossas vidas. Por mais difícil que pode estar aí para você agora, de você achar, mas o delivery tá fraco, as vendas não estão legais, as pessoas não estão gostando do meu produto, elas estão criticando. Primeira coisa, agradeça a Deus sempre. Se deu errado, agradece a Deus. Se tá dando certo, agradece a Deus. Se tem grana, agradece. Se não tem, também agradece. A gente tem que aprender a ser grato a Deus nos momentos mais difíceis. Porque, gente, é muito fácil. É abrir uma loja, obrigada, Deus. Eu tô abrindo uma coisa que eu queria, então é fácil agradecer. Agora é difícil você virar para Deus e falar assim, caraca, Deus, eu perdi a minha produção toda de um dia, tomei maior prejuízo, não vou vender nada hoje, perdi tudo, mas eu te agradeço. Porque na maioria das vezes pode ser que Deus, ele também está dando um livramento pra gente. Então é o que eu acho que eu sempre levo muito aqui na Império para qualquer coisa que eu vá fazer. Tenham Deus na vida de vocês e eu tenho certeza que vai ser tudo certo, as coisas vão começar a fluir, porque aqui comigo foi assim. Enquanto eu não agradeci, eu não parei para agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo na minha vida, a Império ela não deu certo não. A partir do momento que eu comecei a agradecer a Deus, as coisas começaram a fluir e tudo começou a ter sentido, né? A gente começou a ter sentido e por mais que fossem tendo projetos novos, coisas novas acontecendo, as coisas começaram a fluir e a Império deixou de ser, né, só a Fernanda. Hoje a Império, ela tem 12 funcionários, a gente já está para contratar mais 4, né, para a nova loja que a gente vai estar inaugurando daqui a pouco. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. E se você está passando por qualquer situação boa ou ruim, comenta aí que eu vou fazer questão de responder, né, o seu comentário. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, lembra de seguir a Império dos Doces no Instagram. E é isso aí, gente. A gente se vê até o próximo vídeo.